Bem-vindos! Hoje vamos mergulhar juntos em alguns conceitos-chave de estatística, sabe? Aqueles que são super importantes para a gente lidar com dados no dia a dia. Olá, Nossa conversa é baseada no material preparado pelo professor Vanderlei Carreira para a temporada 2 da disciplina. isso mesmo. E a ideia aqui é ser um apoio, né? Especialmente para quem tem pouco tempo, talvez esteja ouvindo a gente no ônibus, no trem, a caminho da aula ou do trabalho. Exatamente. A gente vai focar hoje em entender direitinho a diferença entre precisão e exatidão. O que é população, o que é amostra e também como essas amostras são escolhidas, né? São conceitos assim, a base de qualquer análise de dados. Aparecem o tempo todo. Ótimo. E para começar, acho que nada como uma boa história, né? Tem uma clássica que ajuda a ilustrar dois termos que às vezes dão uma confundida: precisão e exatidão. Quem aí se lembra da história do Guilherme Tell? Ah, Guilherme Tell. Boa lembrança. Então, diz a lenda que o Guilherme Tell, aquele herói suíço, foi obrigado por um governante meio tirano a uma prova terrível, né? Terrível mesmo. Atirar uma flecha numa maçã que estava bem em cima da cabeça do próprio filho. Imagina a tensão. Nossa, sim. Aí ele respirou fundo, mirou e pá! Acertou a maçã em cheio, sem errar. Um alívio. Agora, pensando com a nossa cabeça de estatístico aqui, esse ato do Guilherme Tell foi preciso ou foi exato? Ótima pergunta para a gente começar. Bom, considerando o objetivo dele, que era acertar a maçã e, claro, salvar o filho, o tiro foi exato. Exatidão, sabe? Tem a ver com o quão perto a nossa medida, ou no caso dele o tiro, chega do alvo, do valor verdadeiro do objetivo. Ele queria acertar a maçã, ele acertou a maçã. Então, ponto para exatidão. Certo, exatidão é acertar no alvo. Mas e a precisão? Onde que ela entra nessa história? Vamos imaginar que, sei lá, numa outra situação, o Theo atirasse várias flechas e se todas elas acertassem pontos muito, muito próximos uns dos outros, tipo todas juntinhas ali no tronco da árvore, logo atrás da maçã, mas sem acertar a maçã em si. Como a gente chamaria isso? Ah, aí a gente teria um caso de alta precisão. Precisão fala sobre consistência, sobre repetibilidade. Se as várias flechas dele ficassem todas agrupadas, bem próximas entre si, mostrando essa consistência no tiro, a gente diria que ele foi preciso. Nesse caso, ele seria preciso mesmo sem ter sido exato, né? Porque não acertou a maçã. Precisão é o quão juntas estão suas tentativas. Entendi. Acho que fica mais fácil visualizar isso pensando no alvo de dardos. É mais seguro também. Com certeza. Vamos imaginar uns cenários com dardos. Primeiro, vários dardos bem juntinhos, agrupados, num canto do alvo, mas longe do centro. Isso seria o quê? Isso seria alta precisão, porque estão juntos, Aham. mas baixa exatidão, porque estão longe do centro do alvo principal. Certo. Agora, outro cenário. Os dardos estão meio espalhados pelo alvo, mas se a gente fosse tirar uma média da posição deles, essa média cairia bem no centro do alvo. Nesse caso, seria baixa precisão, porque eles estão espalhados, né? Sim. Mas talvez uma exatidão razoável ou até alta, dependendo de quão bem essa média deles bate com o centro. O resultado médio acerta o alvo, mas cada tentativa individual varia bastante. Entendi. E o cenário dos sonhos? Todos os dardos juntinhos bem no centro do alvo. Ah, esse é o ideal. Alta precisão, porque estão agrupados, e alta exatidão, porque estão no centro. Consistência e acerto no alvo. Porque estão espalhados, e baixa exatidão, porque estão longe do centro. Nem consistência, nem acerto no alvo. Essa visualização com os dardos ajuda muito. Ajuda mesmo. E essa ideia de alta precisão, dos resultados estarem bem agrupados, ela se conecta com outras ideias importantes. Por exemplo, alta precisão geralmente significa baixa variabilidade. Baixa variabilidade faz sentido. Os resultados variam pouco entre si, são consistentes. Exato. Isso também costuma estar ligado a um baixo erro aleatório, menos flutuações imprevisíveis, sabe? E, consequentemente, a um baixo desvio padrão.
O desvio padrão é justamente a medida numérica que diz o quantos dados estão espalhados. Se eles estão juntinhos, o desvio padrão é baixo, indicando alta precisão. É uma questão de alta repetitividade, baixa dispersão. Faz todo sentido. Podemos pensar numa fábrica, por exemplo. Uma máquina que produz, sei lá, parafusos. Se ela faz parafusos sempre muito perto da medida exata que deveriam ter e todos os parafusos são quase idênticos entre si, agrupados, essa máquina é ótima, né? Sim, seria precisa e exata. O ideal em muitos processos produtivos. Mas e se uma outra máquina produz parafusos que são todos muito parecidos entre si, quase não tem variação, só que todos eles são consistentemente um pouquinho maiores do que deveriam ser? Nesse caso, a máquina seria precisa. Os resultados são consistentes. Estão agrupados. Mas ela seria inexata, porque está errando o alvo sistematicamente, a medida correta. Tem um erro constante ali. Um viés. Entendi. Precisa, mas não exata. E uma terceira máquina que faz parafusos de tamanhos muito variados, uns grandes, outros pequenos, e em geral fora da medida ideal. Aí a máquina seria imprecisa. Os resultados são variados, estão agrupados em lugares diferentes, meio que salteados, e também inexata, porque está errando o alvo sistematicamente, a medida correta. Tem um erro constante ali, um viés. Bom, essa aí seria o pior cenário. Imprecisa, porque os resultados variam muito, e inexata, porque estão longe do alvo. Nem consistente, nem correta. Essa analogia da indústria ajuda a fixar, né? Ajuda, sim. Então, para a gente fechar essa primeira parte que é fundamental. Se várias medidas estão bem agrupadas, a gente tem alta, pausa breve, Precisão. Se essas medidas estão próximas do valor de referência, do alvo, temos alta, pausa breve, Exatidão. exatidão. São conceitos diferentes. Precisão é sobre a consistência interna dos resultados. Exatidão é sobre acertar o alvo externo. Confundir os dois pode levar a gente a conclusões erradas, né? Seja avaliando um processo industrial ou até a qualidade de um instrumento de medição. Ótimo. Acho que essa diferença entre precisão e exatidão ficou bem mais clara agora. Mas, para a gente poder avaliar isso, a gente precisa de dados, certo? E de onde eles vêm. Isso nos leva direto para outra dupla fundamental na estatística: população e amostra. Vamos a eles. Começando pela população. É importante entender que, em estatística, essa palavra população tem um sentido bem amplo. Não é só gente, não. Ah, não é só pessoas. Não. População é o conjunto completo, o universo total de todos os elementos que compartilham a característica que a gente quer estudar. Podem ser pessoas, sim, mas também objetos, tipo todas as lâmpadas produzidas numa fábrica. Ou empresas, eventos, medições de um laboratório, enfim, é o todo. Os exemplos que estão lá no material do professor Carreira ajudam a gente a entender isso, né? A população poderiam ser, por exemplo, todos os eleitores aptos a votar no Brasil. Um grupo enorme, mais de 140 milhões. Gigante. Ou todos os municípios brasileiros, que são mais de 5.500, ou, numa escala menor, todos os estudantes de um campus específico como o IFRJ Nilópolis, que foi mencionado. O tamanho total dessa população, esse número total, a gente costuma representar pela letra N maiúscula, né? Exatamente. N maiúsculo para a população. E a amostra? Bom, a amostra é simplesmente um subconjunto, uma parte selecionada dessa população. A grande sacada, o ponto-chave, é que se essa amostra for bem escolhida, ela pode nos dar informações muito valiosas sobre a população inteira. A chave é que ela seja representativa, como se fosse um retrato fiel, só que em menor escala, da população de onde ela veio. E o tamanho da amostra a gente representa pela letra N minúscula. N minúscula, entendi. Seguindo os exemplos, se a população são 140 milhões de eleitores, uma amostra seriam aqueles 2.843 eleitores que realmente responderam à pesquisa de opinião. Isso. Se a população são todos os estudantes do campus, a amostra poderiam ser aqueles 80 estudantes que foram selecionados para uma pesquisa sobre, sei lá, renda familiar. Mas aí vem a pergunta: por que ter todo o trabalho de selecionar uma amostra? Por que não estudar logo todo mundo, a população inteira?
Essa é a questão central. Estudar a população inteira, fazer o que a gente chama de censo, na maioria das vezes é inviável. Ou é caro demais, ou demora muito tempo, ou é logisticamente impossível mesmo. Pensa no desafio de entrevistar 140 milhões de brasileiros um por um. Nossa, nem imagino. Pois é. A grande vantagem da amostragem é justamente essa. Com uma amostra bem selecionada e de tamanho adequado, a gente consegue obter informações confiáveis sobre a população toda, e isso com muito menos custo, menos tempo e menos esforço. A gente faz o que chamamos de inferência estatística. Inferência? Usamos a informação da parte, que é a amostra, para tirar conclusões sobre o todo, que é a população. É uma ferramenta poderosa quando bem usada. Entendi. A amostra é tipo um atalho inteligente, desde que seja bem feito. E acho que aqui entram outros dois termos que às vezes confundem um pouco: parâmetro e estatística. A estatística também é chamada de estimador às vezes. Exato. Pode ser chamada de estimador também. Vamos diferenciar bem os dois. Um parâmetro é um valor numérico que descreve alguma característica da população inteira. É um valor fixo, teórico, que representa a verdade sobre aquela população. Por exemplo, a média real de idade de todos os estudantes do campus, que a gente poderia chamar pela letra grega μ, ou a proporção exata de eleitores no Brasil que preferem um certo candidato, que poderíamos chamar pela letra grega π. O detalhe importante é, como a gente raramente estuda a população inteira, esses parâmetros geralmente são desconhecidos. São os valores que a gente gostaria de saber. Ok, parâmetro é o valor verdadeiro da população, mas geralmente está escondido. E a estatística, ou estimador? A estatística, ou estimador, é o valor correspondente, mas que a gente calcula usando os dados da amostra. É o que a gente consegue calcular na prática, com os dados que a gente coletou. Por exemplo, a média de idade que a gente encontrou naqueles 80 estudantes que entrevistamos, que a gente chama de X-barra. Ou a proporção de preferência pelo candidato X encontrada naqueles 2.843 eleitores da pesquisa que a gente chama de P-chapéu. Nós usamos essa estatística, que foi calculada na amostra, para ter uma estimativa, uma aproximação daquele parâmetro lá na população. Ah, então a lógica é assim. A gente calcula a estatística na amostra, N minúsculo, para ter uma pista, uma estimativa do parâmetro que existe lá na população, N maiúsculo. Tipo, a média da amostra, X-barra, tenta estimar a média da população, μ. E a proporção na amostra, P-chapéu, tenta estimar a proporção na população, π. É isso. Perfeitamente colocado. Essa é a essência da inferência estatística. Calculamos na parte para saber sobre o todo. E para que essa pista seja boa, para que a nossa estimativa seja confiável, a amostra precisa ser o quê mesmo? Representativa. Exato, representativa. E uma das melhores formas de buscar essa representatividade é através da amostragem aleatória. A ideia básica é que cada membro da população tem uma chance conhecida e muitas vezes igual de ser sorteado para fazer parte da amostra. Isso ajuda a evitar que a nossa escolha seja enviesada, sabe? Que a gente acabe pegando só um tipo de pessoa ou item sem querer. E sobre o tamanho dessa amostra, o N, tem como a gente saber quantas pessoas ou itens precisa incluir para a pesquisa ser confiável, levando em conta o tamanho da população e a margem de erro que a gente está disposto a aceitar? Sim. Existem métodos estatísticos para calcular o tamanho mínimo necessário para a amostra, o N. Esse cálculo leva em conta o tamanho da população, N, a margem de erro que a gente define como aceitável, o E, e às vezes outras coisas como a variabilidade esperada. Não precisamos decorar as fórmulas agora, mas o importante é saber que esse cálculo existe e é fundamental. Ele ajuda a garantir que a amostra não seja nem pequena demais, o que daria resultados pouco confiáveis, Certo. nem desnecessariamente grande, o que seria um desperdício de tempo e dinheiro. E tem um ponto sobre isso que eu achei bem interessante nos materiais. Era algo sobre populações muito, muito grandes, como a do Brasil. Ah, sim. Isso é algo que surpreende muita gente e é muito útil na prática. Para populações que são realmente gigantescas, como a de eleitores do Brasil, com mais de 140 milhões, o tamanho da amostra necessário para uma certa margem de erro
não precisa crescer na mesma proporção. Ele meio que estabiliza. Como assim? Por exemplo, uma pesquisa eleitoral nacional bem feita, com cerca de 2.100 entrevistas, pode atingir uma margem de erro de uns 2,2 pontos percentuais. Agora, compara isso com um município pequeno. Para um município com 4.000 eleitores, se a gente quiser um erro de 5%, a amostra calculada seria de umas 364 pessoas. Se a população fosse 10 vezes maior, 40.000 eleitores, mantendo o mesmo erro de 5%, a amostra necessária seria de 396 pessoas. Nossa, peraí! Quer dizer que a população aumentou 10 vezes de 4.000 para 40.000, mas a amostra só aumentou de 364 para 396, quase nada? Exatamente. Isso é muito contraintuitivo, né? Mas mostra como a teoria da amostragem funciona. A partir de um certo ponto, para populações muito grandes, o tamanho absoluto da população, N, importa menos para o cálculo do tamanho da amostra N do que outros fatores, como a margem de erro desejada. Uau, isso é realmente inesperado. Mas muito interessante. Mostra o poder de amostragem bem feita, especialmente em larga escala. É uma das belezas e potências da estatística aplicada corretamente. Falamos bastante sobre a importância de a amostra ser bem selecionada, ser representativa. Mas como isso é feito na prática? Existem diferentes maneiras de escolher essa amostra, certo? Acho que são agrupadas em duas categorias principais. Correto. Temos dois grandes guarda-chuvas, digamos assim. A amostragem probabilística e a amostragem não probabilística. A diferença essencial está no uso ou não da aleatoriedade, do sorteio. Na amostragem probabilística, cada elemento da população tem uma chance conhecida, e geralmente diferente de zero, de ser selecionado para a amostra. É como um sorteio justo, onde as regras da probabilidade valem. É isso que nos permite depois pegar os resultados da amostra e generalizar para a população toda com uma confiança estatística que a gente pode medir como a margem de erro. E a não probabilística, imagino, não usa essa aleatoriedade, esse sorteio. Exatamente. Na amostragem não probabilística, a seleção dos elementos não segue um processo aleatório formal. A escolha é baseada em outros critérios. Pode ser por conveniência, quem é mais fácil de achar ou abordar. Pode ser por julgamento do pesquisador, quem ele acha que tem a melhor informação ou que se encaixe num perfil muito específico. Ou pode ser por cotas, tentar ter um número X de homens, Y de mulheres, Z de jovens, etc. Esses métodos não probabilísticos podem ser úteis para estudos exploratórios, para levantar hipóteses, ou quando é realmente impossível fazer uma amostragem probabilística. Mas o ponto-chave é, com eles, a gente não pode generalizar os resultados para a população com o mesmo rigor estatístico. O risco de a amostra não ser representativa, de ter um viés na seleção, é bem maior. Certo. Vamos ver alguns exemplos de cada tipo, para ficar mais concreto? Começando talvez pelos não probabilísticos, que parecem mais intuitivos. Pode ser. O primeiro seria a amostragem acidental ou por conveniência. Acho que essa é a mais simples de entender, né? O pesquisador vai lá e entrevista as primeiras pessoas que encontra passando na rua ou os alunos que estão na cantina na hora do almoço. Isso. Rápido, barato, mas quem garante que aquelas pessoas que estavam ali naquele momento representam bem todos os outros? Provavelmente não, né? Pois é. Depois tem a amostragem intencional ou por julgamento. Aqui, o pesquisador usa o conhecimento dele para escolher. Por exemplo, se ele quer saber a opinião sobre armações de óculos, ele pode procurar intencionalmente só pessoas que usam óculos. Ou, se quer avaliar um software, ele busca quem ele sabe que usa mais o sistema. Ele julga quem pode dar melhor informação. Exato. Ele usa o julgamento dele para selecionar a amostra. Pode ser útil para obter informações específicas, mas não representa necessariamente a opinião geral. E tem também a amostragem por cotas ou proporcional. Essa tenta ser um pouco mais estruturada, né? Tenta. A ideia é, primeiro, definir quantas pessoas com certas características a gente precisa na amostra. Por exemplo, se a população tem 50% de homens e 50% de mulheres, a gente define que a amostra também terá essa proporção. Ah, tenta espelhar a população em algumas características. Isso. Mas o problema é, depois de definir as cotas, 50 homens, 50 mulheres, por exemplo,
Como o pesquisador encontra essas pessoas? Muitas vezes, ele vai preenchendo as cotas usando a conveniência ou o julgamento. Ele não faz um sorteio dentro de cada grupo. Então, ainda é não probabilística na essência da seleção final. Entendi a limitação. Agora vamos para os métodos probabilísticos, que são os que dão mais confiança para a gente generalizar os resultados. Vamos lá. Esses são mais robustos para inferência estatística. O mais básico é a amostragem aleatória simples, AAS. É o sorteio puro. Imagina colocar o nome de cada pessoa ou item da população num papelzinho dentro de um chapéu gigante e sortear N nomes. Todos têm exatamente a mesma chance de serem escolhidos. É a base teórica, embora na prática possa ser difícil fazer isso para populações muito grandes. Tipo o sorteio da Mega Sena, né? Cada número tem a mesma chance. Exatamente. Outro método é a amostragem sistemática. Essa funciona bem quando a gente tem uma lista ordenada de todos os elementos da população, tipo uma lista de clientes ou produtos numa linha de produção ou casas numa rua. Como funciona? Primeiro, a gente calcula um passo ou intervalo, que a gente chama de K. Divide o tamanho da população N pelo tamanho desejado da amostra N. K é igual a N, N. Depois, a gente sorteia um número aleatório entre 1 e K. Esse número indica o ponto de partida na lista. A partir daí, a gente seleciona aquele elemento e depois vai pulando de K em K posições na lista. Por exemplo, temos uma linha com 500 caixas e queremos amostrar 50. Calculamos K igual a 500, 50 igual a 10. Sorteamos um número de 1 a 10. Digamos que saiu 7. A gente pega a sétima caixa, depois a 17, 7 plus 10, a 27, 17 plus 10, e assim por diante, até completar as 50 caixas da amostra. Ah, interessante. É aleatório no começo, mas depois segue um sistema. Parece prático se a gente tem uma lista. É bem prático, sim, desde que a ordem da lista não tenha algum ciclo escondido que coincida com o intervalo K, né? Mas geralmente funciona bem. Certo. E a amostragem estratificada? Essa parece importante. É muito útil. A ideia aqui é quando a população é naturalmente dividida em grupos que são diferentes entre si, mas homogêneos por dentro. E esses grupos são importantes para o estudo. A gente chama esses grupos de estratos. Por exemplo, podemos dividir estudantes por curso, administração, informática, química ou funcionários de uma empresa por departamento, RH, produção, vendas. E o que a gente faz depois de dividir em estratos? A gente faz uma amostragem aleatória que pode ser simples ou sistemática dentro de cada extrato. Isso garante que a nossa amostra final tenha representantes de todos os grupos importantes. E a gente pode até fazer isso de forma proporcional ao tamanho de cada extrato na população. Se um curso tem mais alunos, ele terá mais representantes na amostra. Ah, isso garante uma representatividade melhor entre os grupos. Muito bom. Exato. E por último, temos a amostragem por conglomerados, ou clusters. Aqui, a população também é dividida em grupos, mas esses grupos, os conglomerados ou clusters, geralmente já existem naturalmente e são internamente heterogêneos. Idealmente, cada conglomerado é como uma mini-versão da população toda. Exemplos de conglomerados. Pensa em quarteirões de uma cidade, ou escolas de um município, ou agências de um banco numa região. O processo é diferente. A gente sorteia aleatoriamente alguns desses grupos inteiros. E aí todos os elementos, pessoas, casas, etc., que pertencem aos conglomerados que foram sorteados, entram na nossa amostra. Ah, então a gente não sorteia pessoas direto, sorteia grupos inteiros. E pega todo mundo daquele grupo sorteado. Isso. É muito eficiente quando a população está muito espalhada geograficamente, sabe? Porque concentra a coleta de dados em poucos locais, os conglomerados sorteados, o que reduz custos de deslocamento, por exemplo. Uau, são várias técnicas mesmo. Mas a ideia principal, especialmente nesses métodos probabilísticos, é sempre tentar dar uma chance justa, aleatória, para todos da população serem escolhidos, né? Exatamente. Para que a amostra possa realmente falar pela população toda, com uma margem de erro que a gente consiga calcular. É isso aí. A aleatoriedade é a chave para a inferência estatística válida. Bom, nossa conversa está chegando ao fim por hoje. Foi bastante coisa, né? Vamos só recapitular rapidinho os pontos principais para ajudar a memória? Vamos sim, é sempre bom. A gente começou diferenciando precisão,
que é a consistência, o agrupamento dos resultados, lembra? Os dardos juntinhos. Isso, e exatidão, que é acertar o alvo, chegar perto do valor verdadeiro. O Guilherme Tell acertando a maçã. Depois, a gente diferenciou população, que é o conjunto total de interesse, o N grandão, de amostra, que é aquele subconjunto selecionado para estudo, o N pequeno. E vimos como usamos as estatísticas, que a gente calcula na amostra, tipo a média x-barra ou a proporção p-chapéu, Para fazer inferências, para estimar os parâmetros, que são os valores verdadeiros lá na população, como a média μ ou a proporção π, e que geralmente a gente não conhece. e por fim, demos uma passada pelos tipos de amostragem. Vimos que tem os não probabilísticos. Conveniência, julgamento, cotas, úteis em certos contextos, mas com limitações para a gente generalizar os resultados. E os probabilísticos, que usam a aleatoriedade. Isso como a aleatória simples, a sistemática, a estratificada e a por conglomerados, que são a base para fazer inferências estatísticas confiáveis sobre a população. Compreender bem esses fundamentos é essencial, né? Com certeza. Vai muito além de passar na disciplina. É ganhar uma ferramenta para entender melhor o mundo. Permite não só fazer análise de dados de um jeito mais correto, mas também ler notícias, interpretar pesquisas e até tomar decisões de forma mais crítica e informada no nosso dia a dia. Quantas vezes a gente não vê números por aí sem questionar de onde vieram, como foram obtidos? Verdade. E é sempre bom lembrar, essa nossa conversa aqui foi pensada como um recurso de apoio, tá? Baseada no conteúdo excelente do professor Vanderlei Carreira. É uma forma de revisitar os conceitos, especialmente para quem está com um tempo mais corrido e talvez não consiga reler todo o material impresso com calma. Exato. E falando em fixar o conteúdo, a neurociência da aprendizagem tem uma dica para a gente. A repetição espaçada funciona muito bem. Então, uma sugestão prática. Tentem ouvir esta nossa conversa aqui talvez umas 3 vezes, sabe? Em momentos diferentes do dia ou da semana. Isso ajuda o cérebro a consolidar melhor essas ideias. Boa dica. Mas atenção, pessoal. Este áudio é um complemento, um reforço. Ele não substitui de jeito nenhum a presença nas aulas, nem o estudo cuidadoso dos slides, dos textos e dos vídeos complementares da disciplina, tá? Usem como mais uma ferramenta no aprendizado de vocês. Exatamente. A estatística pode parecer um desafio no começo, a gente sabe, mas persistam. Conforme esses fundamentos, como os que a gente discutiu hoje, ficam mais claros, vocês vão ver como ela é útil e super aplicável em tantas áreas. Continuem firmes nos estudos, buscando sempre entender o porquê por trás de cada método, de cada conceito. É isso aí. Desejamos a todas e todos muito sucesso e ótimos estudos. E fica talvez uma reflexão final. Agora que a gente entende um pouco melhor como as amostras são escolhidas, o que significa precisão, exatidão, será que isso muda o nosso olhar para as pesquisas, para os dados que a gente consome todos os dias? Passamos a questionar um pouco mais a origem e a confiança desses números? Fica aí para a gente pensar. Até a próxima. Até a próxima.